está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Bom dia, meus amados irmãos. É com essa mensagem que nós começamos a nossa EBD deste domingo. Haja o que houver, Deus sempre será Deus. Na tristeza, na alegria, na tribulação, na felicidade, Deus é Deus, e isso fortalece o nosso coração, sabedor que aconteça o que acontecer, Deus sempre será o mesmo, porque uma das suas atribuições, uma dos seus atributos, melhor dizendo, é que Ele permanece sempre o mesmo, o ontem, o hoje e o será eternamente. E é este grandioso Deus que nós servimos, que nós glorificamos e exaltamos. Um bom dia para a nossa irmã Nali, a nossa irmã Tânia. Também quero dar um bom dia para os demais irmãos que estão aí conosco, a irmã Fernanda, Lutelho, Quitéria.
também outros irmãos que já estão aí conosco, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que dê um domingo de paz, um domingo abençoado. E nós estamos aqui para dar sequência à nossa escola bíblica dominical, a revista da vida de Paulo, os ensinamentos que Paulo nos deu através das suas cartas. Tem sido ensinamentos maravilhosos que têm nos feito relembrar ou aprender aquilo que ele tem para cada um de nós. Então, louvado seja Deus pelo nome, louvado seja o Senhor pela oportunidade que ele tem nos dado de poder compartilhar a palavra dele, de poder estudar a palavra dele. Então, que essa seja a nossa motivação para que nós possamos, nos próximos minutos, aprender mais um pouquinho do Senhor. Hoje nós estamos já na 8ª lição da revista. O tempo tem passado bem rápido, meus irmãos, apesar de tudo, o tempo tem passado rápido, mas em tudo dai graças ao nosso Deus. Então hoje na 8ª lição o título é o seguinte: os irmãos que têm a revista, se puder abrir aí, nós colocamos lá nos grupos da igreja, Cristo, presente de Deus para o mundo. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê que Cristo é o presente de Deus para o mundo? É isso que nós vamos estudar nessa manhã. Deus deu um grande presente para todos nós através de Jesus Cristo. Como a palavra mesmo ensina, Ele veio em forma do teu Filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados. O maior e o melhor presente que eu e você podemos ter é nos entregarmos a Cristo, porque Ele é um presente para nós, irmãos. Ele veio a este mundo para nos dar o maior presente que nós podemos receber, que é a vida eterna, que é o nosso viver eterno com Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Cristo, presente de Deus para o mundo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione. Um bom dia, irmão Domingos, irmã Amália, irmão Beto e família, que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que em tudo nos direcione. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos como igreja do Senhor, separados sim, Deus, fisicamente, mas o mesmo Espírito, na mesma motivação de glorificar o nome do Senhor e de aprender mais da Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, pelos irmãos que já estão aqui conosco, os amigos que têm estado conosco nas nossas lives, nos nossos cultos. Nós glorificamos o nome do Senhor por essas preciosas vidas, Pai. Queremos pedir, Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para um perfeito entendimento do estudo que iremos fazer nesta manhã, através da revista que temos feito domingo após domingo, Deus, e hoje um tema bem importante, bem necessário para nós, igreja do Senhor, Deus, e também para aquelas pessoas que ainda estão relutando, melhor dizendo, a entregar suas vidas a Jesus, mas sabemos que no tempo do Senhor isso irá acontecer. Com o tema, meu Pai, que o Senhor nos ajude a entender o presente que o Senhor enviou a este mundo, enviou a nós, que é Cristo Jesus, aquele que veio dar a sua vida, morrer naquela cruz do Calvário, para nos resgatar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, é a oração que fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Cristo, o presente de Deus para o mundo. O texto base que o autor coloca para nós da revista, se os irmãos estiverem acompanhando aí, se puderem também olhar aí nas suas Bíblias, seria bom, interessante. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esse bendito texto da palavra de Deus, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala primeiramente que tudo isso provém de Deus. Sabemos que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Nós estaremos aprendendo durante a lição, meus irmãos, que nós éramos todos, praticamente todos sabemos que nós éramos separados de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, fez-se a separação entre nós e Deus. E Ele, pelo teu grande amor com que nos amou e com que nos ama, Ele veio a este mundo na figura do teu Filho, Jesus Cristo, para nos reconciliar com Ele mesmo. Então nós só temos a reconciliação com Deus, o nosso acesso novamente a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Isto é de fundamental importância para nós entendermos isso e praticarmos e ensinarmos isso. E somente através de Cristo nós podemos ter a nossa reconciliação com Deus. O autor começa a lição fazendo uma ilustração bem interessante, meus irmãos, que diz o seguinte: na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Então aqui o autor está usando a figura aqui, a ilustração de lá no Oriente, que um rei mandava um presente para um outro rei, talvez mais forte, mais poderoso, para que eles pudessem ter uma boa convivência, viverem em paz. Assim também os irmãos devem lembrar que acontecia muito isso lá no Velho Testamento, quando as pessoas iam em direção de outros reis, principalmente lá na época dos juízes, levava-se presente. Estava vendo esses dias mesmo, estudando, eu estou estudando o livro de 2 Samuel, e na época que o pai do Jessé, pai de Davi, enviou Davi para ir a servir lá a Saul com a sua música, ele mandou uns presentinhos para ele, lá um queijo, alguma coisa assim. Então era de praxe também naquela época fazer isso. E na política internacional do Oriente também acontece, conforme o autor ilustrou para nós. Mas ele fez essa ilustração, meus amados irmãos, para entrarmos no significado da propiciação. O autor fala aí na revista: propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos 3,25 é ilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Cristo Jesus. Então lá em Romanos 3,25 diz o seguinte: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então aqui o autor está colocando para nós, meus irmãos, o entendimento da propiciação, que o termo usado lá em Romanos, que nós acabamos de ler, propiciação pela fé, significa que através da nossa fé em Cristo, através do sangue derramado de Cristo naquela cruz, nós nos tornamos favoráveis novamente a Deus. Como ele diz aqui, significa que Deus, melhor dizendo, Deus se tornou favorável a nós pela morte de Cristo. Ou seja, através da morte de Cristo, daquilo tudo que ele fez lá na cruz, por mim, por você, por toda a humanidade, ele se tornou favorável a nós. Ou seja, aquilo que estava separado por causa do pecado, pela morte de Cristo, pela propiciação, nós nos tornamos novamente filhos de Deus, favoráveis a Deus, e temos novamente acesso ao nosso Deus. Essa figura de linguagem mostra como Deus, de inimigo que somos por causa dos nossos pecados, faz de nós seus amigos. Interessante isso, meus irmãos, que muitas vezes nós falamos isso e muitas pessoas nos questionam, até nos recriminam por isso. Que falamos que nós, antes, sem estarmos em Cristo, nós somos inimigos de Deus.
Aí tem pessoas que falam que jamais isso, Deus é amor, que nós sempre seremos amigos de Deus, nós sempre seremos filhos de Deus. Mas a palavra ensina bem claro para nós, meus amados irmãos, que nós só passamos a ser amigos de Deus novamente, temos acesso a Deus novamente, nos tornamos favoráveis novamente a Deus quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós vamos a Cristo Jesus, quando nós entregamos os nossos pecados a Ele. Então, através da entrega dos nossos pecados a Jesus, nós nos tornamos novamente amigos de Deus. Isso é muito importante nós entendermos, meus irmãos, para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Se eu e você já entregamos a nossa vida a Jesus, já entregamos a Ele os nossos pecados e o temos como Senhor e Salvador pela fé, nós temos acesso a Deus, nós passamos a ser amigos de Deus e melhor, nós passamos a ser filhos de Deus. O verbo hebraico para propiciar é kiper, que significa fazer amizades, juntar partes em conflito. Olha que interessante. O verbo lá no hebraico, no Antigo Testamento, significa que propiciar, que chama kiper, fazer amizade, juntar partes em conflitos. Então eu e você, meus amados irmãos, e toda a humanidade, antes de Cristo, por causa dos pecados, nós estávamos em conflito com Deus. Nós não temos acesso a Deus se não for por Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra ponte, nada que faz que nós venhamos a ser amigos, filhos de Deus, se não for através de Jesus. Por isso esse verbo bem interessante para nós, lá no Antigo ainda Testamento, fazer amizades, juntar partes em conflitos. Antes estávamos separados por causa dos pecados. Havia um muro entre nós, Deus, o muro e nós. Mas Jesus veio, tirou esse muro, tirou essa coisa que separava-nos de Deus. E aí passamos novamente a juntar as partes que estavam em conflito. Muito bonito esse texto, meus irmãos, muito bonito essa ideia, porque nós precisamos entender muito bem isso para que possamos divulgar essa verdade. Nós, como igreja, nós temos essa grande responsabilidade no tempo atual de divulgar a palavra, de divulgar a verdadeira palavra de Deus. Nós estávamos até ouvindo agora a bendita palavra lá da Monte Moriá, através do pastor Celso, falando isso, da importância de nós mostrarmos para as pessoas da graça de Jesus, e ela é acessível a todos os homens. 2 Coríntios, no seu capítulo 5, 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele esteve a este mundo durante 33 anos da sua vida e foi grandemente tentado, principalmente quando começou o seu ministério terreno. Os 3 anos de Jesus no seu ministério, ele foi grandemente tentado pelos fariseus que queriam tirar ele da missão dele de qualquer forma, foi tentado no deserto e tentado por tantas outras coisas, até mesmo pelos seus discípulos, quando Pedro negou ele, Judas e outras situações que nós conhecemos bem. Mas a Bíblia fala que em tudo ele pecou. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Por isso que 2 Coríntios Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quando Jesus, meus irmãos, morreu naquela cruz, quando ele estava lá naquela cruz, quando ele disse assim: está consumado, está pago, ele atraiu para ele todos os pecados da humanidade. Ali ele se tornou pecador, porque ali ele atraiu os pecados da humanidade, meu, o seu e de todo mundo. Então ele fez isso, como a palavra está dizendo, ele fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele atraiu o pecado toda a humanidade, e nós precisamos ir a ele, entregar-lhes os nossos pecados, porque ele atraiu os pecados, mas se nós continuarmos com os nossos pecados, como ele irá nos justificar, se nós estamos ainda agarrados aos nossos pecados? Precisamos entregar a ele, precisamos pedir a ele que nos perdoe, que nos liberte dos nossos pecados. Então, meus irmãos, Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com ele. Então foi um ato de amor de Deus. Enviou teu filho a este mundo como um grande presente, o maior presente que todos podemos ter, meus irmãos, podemos ganhar, para podermos novamente fazer as pazes com Deus. Aquilo, repito, que estava separado, através de Cristo, nós estamos novamente juntos com o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a introdução que o autor fala para nós aqui, de propiciar. É o ato de fazer amizade, juntar partes em conflitos, e também no termo grego significa tornar-se favorável, onde Deus se torna favorável a nós novamente, por causa de Jesus Cristo. O tópico 1 da revista, você que, meu irmão que está acompanhando conosco aí, deve estar vendo, significa a ira e a misericórdia de Deus. Diz assim a revista: como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam, parece que está se subornando a Deus. Os irmãos já ouviram isso, irmãos? Parece que nós estamos subornando a Deus, porque se a gente fizer isso, Ele dá o presente para nós. Mas é diferente, como o próprio autor fala aqui para nós, mas é Ele quem oferece e não quem recebe. É Deus que dá o presente para nós. Nós não temos condições de fazer nada pela nossa salvação. A palavra de Deus é bem clara que nada que nós fizermos neste mundo nós alcançaremos a salvação. A salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido, um presente de Deus para toda a humanidade. Então como que nós vamos subornar? Não tem condições, porque Ele é quem oferece, não é Ele quem recebe. Nós é que recebemos esse grande presente de Deus. Nós é que recebemos a nossa vida eterna. Nós é que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o presente que Deus enviou para nós. Então não há como, se às vezes podemos ouvir aí alguém falar que nós estamos, muito pelo contrário, nós estamos recebendo de Deus esse grande presente. Nós não temos nada para oferecer a Deus, somos falhos, somos pecadores, praticamos tantas coisas que desagradam o coração de Deus ainda, mas pela graça dele, Ele não desistiu de nós. Pela graça dele, Ele enviou Jesus e hoje nós estamos aqui. Outra coisa que diz aqui na palavra, meus irmãos, mas Paulo diz que Deus se ira. Romanos, no seu capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Só que Paulo diz que Deus ira-se, meus irmãos, mas Ele é tardio em irar-se, por causa da sua grande misericórdia. Mas Ele se ira com os nossos pecados, com as nossas iniquidades. Por isso que Paulo fala aqui em Romanos, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Então todas as vezes, meus irmãos, que nós praticamos os nossos pecados, que falhamos, que erramos, que magoamos o coração de Deus, Ele fica irado com a forma de nós agirmos, a forma de nós andarmos, mas pela graça dele. Por isso que o autor colocou aqui como tópico a ira e a misericórdia, porque a misericórdia de Deus ela é maior. A ira de Deus, como o autor diz, ela não é ódio, meus irmãos, muito pelo contrário. A ira de Deus era justamente para nos mostrar aquilo que praticamos errado, aquilo que fazemos errado e aonde nós devemos acertar. Por isso que na sua sabedoria,
Deus envia o teu Santo Espírito, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus quando nos convertemos a Jesus, e aí passamos, através disso, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E depois, meus irmãos, é Ele que nos ajuda a vencer as dificuldades que o mundo nos oferece, que a carne todo dia traz através do que o mundo oferece para nós. Então nós devemos dar graças a Deus. A ira de Deus sobre nós é por causa das nossas impiedades, não por causa de nós, mas aquilo que nós praticamos. Então não é ódio, muito pelo contrário, a Bíblia fala que Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Então Ele nos ama de uma tal forma, como diz lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, uma maneira tão extraordinária que nós não conseguimos medir, que enviou o teu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Então, Deus, pela sua grande misericórdia, nos salvou e nos mandou Jesus, irmãos. O autor ainda diz aqui também, na sequência do texto, a propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Imagine se Deus não fosse misericordioso conosco, meus irmãos. Pensem um pouquinho. Se Deus não fosse misericordioso conosco, nós estávamos perdidos. A palavra dele mesmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grandes são as misericórdias do Senhor, porque se não fosse elas, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Porque somos, repito, falhos, pecadores, praticamos tantas coisas ainda que desagrada o coração de Deus, mas pela tua grande misericórdia. Por isso que ele falou aqui, ó, a propiciação, quer dizer, o ato de fazer amizade, de juntar as partes em conflito, Deus tempera a ira e a misericórdia. A sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Isso é verdade, irmãos. O autor coloca aqui, é muito importante isso. Se Deus não se indignasse contra o erro e o pecado, ele não seria santo. Por isso eu repito, para nós termos novamente acesso a Deus, acesso às mansões celestiais, nós precisamos nos livrar dos nossos pecados, porque Deus, por ser santo, Ele não permite pecadores. Então, para nós termos acesso ao nosso Deus, nós precisamos sempre entregar os nossos pecados ao Senhor. Por ser santo, Ele se ira contra o pecado. Por ser santo, Ele tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam. Aqui surge a propiciação. Olha que interessante, meus irmãos. Nele, a ira e a misericórdia se ajustam, onde surge a propiciação. Então, se Ele somente tivesse ira, meus irmãos, Ele não tinha enviado o seu Filho a este mundo. Ele não tinha mandado Jesus para ser o nosso presente, para pagar pelos nossos pecados. Então ele fala que por ser santo, ele tem misericórdia, mas também por ser santo, ele se ira não conosco, repito, mas com as nossas atitudes, com os nossos pecados e com as nossas falhas. Então eu e você, meu amado irmão, que estamos caminhando com Jesus, devemos sempre lembrar de: Senhor, se ainda tem algo que eu não acertei com o Senhor, eu preciso acertar. Se há algo que eu ainda pratico que não devo praticar, que o Senhor me perdoe e me ajude a vencer as minhas dificuldades. Você, meu amado amigo que está conosco nessa EBD, se você ainda não entregou os seus pecados a Jesus, faça isso o quanto antes, para que você novamente torne-se, como lá no início de tudo, amigo de Deus, torna-se filho de Deus, porque a Bíblia ela é bem clara. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador pela fé. Então, quando o autor fala a ira e a misericórdia de Deus, Deus se ira com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas iniquidades, mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. E por isso, eu e você, nós estamos aqui pela graça
e pela misericórdia do nosso Deus. O tópico segundo, o tópico 2, diz assim, como remover a ira de Deus? Eis a resposta: a ira não se remove, ela se desvia. Olha que interessante. Salmos 78, versículo 38 diz o seguinte: mas ele, Deus, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Então Deus, meus amados irmãos, desvia de nós a sua ira e traz a sua misericórdia. E traz aquilo que nós precisamos para vencer as dificuldades, para vencer os obstáculos que o mundo tem colocado de nós. Porque o pecado, meus irmãos, todos sabemos, amigos, tem um preço. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse versículo ele é muito usado, meus irmãos, e a gente lê e estuda bastante ele, e ele é de fundamental importância para o nosso entendimento sobre o praticar do pecado nos leva à morte, e através do dom gratuito, que significa um presente, né? Por isso que se fala de Jesus, o presente de Deus que veio a este mundo, é a vida eterna. Se eu e você, todos que continuarmos nos pecados, vivermos em pecado, vivermos em iniquidade, repito, vamos ficar separados de Deus, vamos ficar longe de Deus, e a Bíblia fala bem claro, o salário do pecado é a morte. A morte física, meus irmãos, é sempre importante lembrar isso para os amigos que estão conosco aí, né, neste culto, nessa EBD. Todos nós passaremos pela morte física, isso é inevitável. Todos passaremos pela morte, uma hora nós partiremos, mas a morte eterna, o viver longe de Deus, a condenação eterna que a Bíblia diz lá em João 3,18, se eu não me engano, é isso que o Paulo está falando aqui aos romanos. Se você continuar com seus pecados, você vai viver toda a eternidade longe de Deus, uma morte eterna. Então nós devemos, sim, entender isso e praticar, meus amados amigos e irmãos, entregar os nossos pecados, deixar que Jesus leve com ele todos os nossos pecados, e aí repito aqui o versículo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Gratuito, meus irmãos, guarde bem essa lembrança. Não temos que fazer nada para pagar pela vida eterna. O ser humano não tem condições para isso. Por isso que Deus nos dá gratuitamente, pela fé em Cristo Jesus. Então, quando nós ouvimos aí que nós precisamos fazer isso, que nós precisamos fazer obras, que nós precisamos ser bonzinhos, que nós precisamos seguir os mandamentos, sim, é verdade. Isso está na palavra do Senhor. Precisamos fazer obras porque a própria palavra de Deus fala: a fé sem obra é morta. E Jesus orientou-nos a isso, que devemos fazer as obras para ajudar as pessoas mais necessitadas. Ele até fala que quando fazemos aos outros, a Ele nós estamos fazendo. Mas não é isso que nos leva à vida eterna. Não é isso que nos leva a estar novamente na amizade com Deus. É a nossa fé em Cristo Jesus. Esses atos, as obras, serão consequências daquilo que nós, como cristãos, passamos a fazer. Então, meus irmãos, remover a ira do pecado não se remove, ele se desvia de nós. Porque ele conhece o nosso coração, ele sabe que somos pecadores, e a palavra é bem clara: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Enquanto nós vivermos neste mundo, meus irmãos, nós estaremos nos confrontando diariamente com os nossos pecados. Mas ele vai se desviando à medida que nós vamos nos convertendo, entregando os nossos pecados a Jesus. O pecado só é aniquilado pela morte.
Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar esta lição. É a morte, o sangue derramado, que faz a propiciação ou a expiação dos pecados. Expiação de dois, fazer um ou reaproximar dois que estão distantes em uma amizade. É o que nós falamos, expiação e propiciação. Então é o fato de juntar dois que estavam separados e juntar dois que estavam distantes, ou também, como diz lá no início que nós falamos, tornar-se favorável, onde Deus se torna favorável a nós, porque nós vamos a Cristo e entregamos os nossos pecados a Ele. Então a morte, meus irmãos, o sangue derramado que faz a propiciação ou expiação, há de se ter, assim como aconteceu lá no Velho Testamento. O autor fala para nós aqui, agora já indo para o tópico 3, onde ele fala a ideia do tabernáculo. É uma história registrada na palavra do Senhor, né, meus irmãos, que nós sabemos, quando falamos história na Bíblia, são fatos verídicos, que aconteceu. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com Ele. Tinha o lugar santo, onde ficava o povo, e o santíssimo, ou santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. No santíssimo ficava a arca da aliança. O nome de um verbo de família, kipar, que significa propiciar. Então olha que interessante, no Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome de sua tampa era caporet, de um verbo da família kiper, que significa propiciar. Ali o mais perfeito ato da expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Vamos resumir isso aqui para ficar bem entendido, meus irmãos. Os irmãos que conhecem bem como era lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, o povo caminhando ainda lá pelo deserto, como nós lemos aqui, o tabernáculo ele era móvel, né? Andava junto com o povo, e havia lá o local santo dos santos, aliás, o local santo onde o povo poderia ficar, e o local santo dos santos, ou o santíssimo, aonde somente o sumo sacerdote, escolhido por Deus, poderia entrar. E uma vez por ano ele entrava naquele lugar, derramava sangue de bode, de cordeiro, de algum animal sem nenhum defeito, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Então os irmãos imaginam que uma vez por ano eles iam lá, ofereciam um cordeiro, o sangue de um animal, ou seja, a morte de alguma coisa, de um animal no caso, para fazer a propiciação do pecado. Por isso que conforme nós lemos aqui, o sangue era derramado lá no local chamado propiciatório. Era o sangue derramado sobre a tampa da arca, que tinha a arca de aliança, é a arca que representava a presença de Deus no meio do povo naquela época. Então lá se fazia o ato lá de ofertar o sangue de um animal pelo pecado do povo. Mas nós iremos ver aqui o seguinte, que lá, meus irmãos, foi apenas um simbolismo daquilo que seria a aliança eterna, que seria a vinda de Jesus. Olha o que o autor fala. O propiciatório, o local lá dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença. Olha que diferença, meus amados irmãos. A cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz ele é eterno. Ela resolveu o problema do pecado para sempre. É o que nós falamos, meus amados irmãos, da aliança eterna. A aliança eterna é Jesus Cristo.
Mas naquela época simbolizava, de ano em ano, ia lá, fazia o ato de propiciação, derramando sangue, repito, para pagar pelo pecado do povo. O povo oferecia lá um animal para isso. Hoje, meus amados irmãos, a cruz resolveu isso. Hoje nós não precisamos derramar sangue de ninguém. Não precisa derramar o meu sangue, o sangue de qualquer ser humano ou de qualquer animal, porque Jesus já fez isso por nós. Esse grande, repito, presente que Deus enviou para nós, que foi Jesus Cristo. Ele pagou através do seu sangue por todos os nossos pecados. Por isso que ele fala aqui, o autor, né? Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. Lembra daquela passagem? O autor até colocou o texto na revista, se os irmãos estiverem com a revista, na realidade é João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus se tornou o Cordeiro para nos dar a vida novamente, meus irmãos. Eu finalizo esse tópico aqui, meus irmãos, falando sobre a ideia do tabernáculo. Somente o autor, creio que o autor colocou aqui apenas para nos fazer lembrar como era lá no Antigo Testamento o ato de propiciação, né, o ato de expiação dos pecados, e como é hoje. Por isso, meus amados irmãos, é importante a gente lembrar também que hoje não precisamos fazer sacrifício nenhum para termos Cristo como nosso Senhor, para termos novamente acesso a Deus. O sacrifício maior já foi feito. Infelizmente, nós ainda observamos pessoas hoje em dia fazendo sacrifícios, dando chicotada no corpo, talvez andando de joelho para alguns lugares. Deus fala que o sacrifício que Ele quer, meus irmãos, é um coração agradável, é um culto agradável a Ele, é um coração que o obedeça, que seja grato, um culto racional. Não precisamos mais fazer aquele sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento, porque Jesus se tornou esse sacrifício para nós. Quero ler para os irmãos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, meus irmãos, hoje também nós não temos mais tabernáculos feitos por mãos. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aí ele continua, né? Nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Ele até faz uma pergunta para nós aqui no final. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Aquilo que nós falamos, em tudo ele foi tentado, mas Jesus não pecou. Ele purificará a vossa consciência das vossas obras. Então Hebreus está falando aqui justamente isso, meus irmãos, que Cristo se tornou o sumo sacerdote, a aliança eterna, para nos dar novamente acesso a Deus. Não precisamos, repito, fazer mais sacrifício nenhum, porque o sacrifício maior, o alto preço, foi pago lá naquela cruz, por mim, por vocês, por toda a humanidade. E o autor finaliza no ponto 4 justamente isso, meus irmãos, a obra de Cristo. Ele fala lá em Lucas 18:13, o publicano pede que Deus seja propício a ele, ou que seja sua propiciação. Ele precisava do perdão. O fariseu achou que não precisava porque era bom. Eu não sei se os irmãos lembram dessa passagem, né, que está aí registrado lá em Lucas 18, que diz, eu vou ler só o início do versículo para que os irmãos possam lembrar. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos
crendo que eram justos e desprezavam outros. Então Jesus falando essa parábola para aquelas pessoas que achavam que eram os tais e até desprezavam outras pessoas. E aí ele fala: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha aí, menosprezando o publicano que estava lá. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha como ele estava se ensoberbecendo com as coisas que ele fazia. Aí Jesus vem: e o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus, meus irmãos, fez essa parábola lá para aquele povo lá que estava se exaltando, achando os tais, que entrou um publicano e um fariseu na mesma hora para orar. O fariseu estava se vangloriando das suas coisas, que dava dízimo de tudo, orava, jejuava, fazia tudo aquilo, enquanto que o fariseu apenas orou falando: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha a grande diferença. E aí Jesus falou que esse foi justificado para casa, que o outro não. Então, meus irmãos, a obra de Cristo também foi para nos mostrar que nós não temos nada, não somos nada, a não ser pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que nós devemos ser humildes, irmãos. Por isso que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, como fala aqui no finalzinho, ó. Porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, humilhar aqui, meus irmãos, a palavra de Deus fala, é humildade, é saber que somos dependentes de Deus, que precisamos da graça de Deus. Como o publicano falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. E não como o fariseu: Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Meus amados irmãos, para Deus isso não é nada. Nós precisamos nos humilhar. É necessário que eu diminua para que Ele cresça. Os irmãos conhecem bem esse versículo. Então a obra de Cristo, meus amados irmãos, como diz aqui no tópico 4, ele começa falando justamente isso. O publicano sabia que não era bom, não tinha nada de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Então Jesus define aqui a sua missão nessa parábola. Ele é o presente divino que reaproxima 2 partes afastadas, o Deus e o homem. É o que nós sempre falamos, irmãos. Lá no pecado, lá no Éden, quando entrou o pecado, houve-se a separação. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e, consequentemente, expulsos da presença de Deus. E todos nós que viemos com os nossos pecados, também nascemos separados de Deus. Mas aqui ele lembra para nós, meus irmãos, define sua missão. Ele é o presente divino que reaproxima 2 partes afastadas, Deus e o homem. Lembre sempre dessa parábola, dessa ilustração, meus irmãos. Nós estamos de um lado, há um muro no meio e Deus está no outro. Nós precisamos ir a Jesus para que Ele tire esse muro que faz separação entre nós e Deus, para que nós possamos, como diz aqui o autor, nos reaproximar novamente, sermos filhos de Deus. Perdão, irmãos. Outra que sabe que precisa do perdão de Deus, não merece e pede o favor de Deus. Então isso ele está falando aqui do publicano, que sabe, aliás, o publicano acha que não precisa do perdão de Deus, porque ele já faz tudo certinho, ele já pratica todos os mandamentos, então ele não precisa do perdão. Quem precisa do perdão era o publicano. Então ele está mostrando aqui quem somos.
Publicanos ou fariseus? Quando nós vamos a Deus, nós falamos para Ele: Senhor, eu dou dízimo, eu frequento a igreja, eu trabalho na sua obra, eu faço isso, eu faço aquilo mais. Ou nós entramos diante da presença de Deus como o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, e me ajude a vencer as minhas dificuldades. É um ato de humildade, meus irmãos, sabedores sempre que nós somos pequenos e dependemos da graça e da misericórdia de Deus. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus, nós já falamos, quando essa triunfa sobre sua ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, como nós lemos lá em Romanos 3:25, ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue. Ou seja, Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, sangue do Senhor Jesus. Então ele completa, meus irmãos, a figura do resgate que nós já estudamos, que a morte de Cristo na cruz nos leva Deus a ser propício. O ato da morte de Jesus na cruz nos torna a ser propício novamente a Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, por isso ele é o nosso advogado junto ao Pai. Lemos já bastante esse versículo também, que está lá em 1 João 2:1. Como o publicano, não podíamos pagar nosso débito. Jesus o pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Ou seja, aquilo que era impagável por nós, irmãos, aquilo que nós não tínhamos condições e não temos condições nenhuma de pagar, Jesus pagou lá naquela cruz do Calvário. Por isso nós que vamos a Cristo, entregamos os nossos pecados, nós não devemos mais a Ele, porque nós entregamos a Jesus, que pagou sim, Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele diz ainda, não se paga um débito duas vezes. Diz o Novo Testamento, um comentário da Bíblia. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens como a única coisa que pode desviar a ira de Deus. Repito, a ira de Deus sobre as nossas iniquidades, sobre os nossos pecados. E a única coisa que pode aliviar isso, desviar, como nós vimos lá, não retira-se, mas desvia, é através do sangue do Senhor Jesus. 1 João 4,10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Este é o grande ato de amor de Deus para conosco, meus amados irmãos. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Foi por causa deste grande amor, meus amados irmãos, que eu e você estamos aqui hoje. É por causa deste grande amor de Deus que eu e você vamos ter acesso à vida eterna. Quando eu e você partirmos deste mundo, remidos pelo sangue de Jesus, nos tornamos propícios novamente a Deus, nós iremos morar com Deus por toda a eternidade. Finalizando aqui o ponto 4, meus amados irmãos, o autor diz: o Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai que oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. Isto é confirmado em Romanos 3,25, que nós lemos lá no início, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crer no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear. Então aqui ele está fazendo também uma comparação lá com a ilustração do início,
quando um rei guerreava outro apenas para conseguir algum presente, alguma coisa lá. E a mesma coisa acontece, o pecado ofende a Deus. E esse pecado nos leva, melhor dizendo, à separação de Deus, a guerrear com Deus. Mas em Cristo Ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é o ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Isso é muito importante, irmãos, nós temos bastante certeza nisso, porque isso é fundamental para a nossa fé. A propiciação é um ato de Deus, é uma oferta de Deus. Lembra? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi um ato de Deus, uma oferta de Deus e uma oferta de Jesus, porque Ele se ofereceu o seu próprio sangue, o seu próprio corpo para pagar pelos nossos pecados. Tanto é, meus amados irmãos, que nós conhecemos bem uma das últimas orações lá de Jesus, lá no Getsemane, ele falando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou: não faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor que me enviou. E que assim seja. E aí aconteceu, meus irmãos, o ato maravilhoso da morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição. E por isso hoje eu e você estamos aqui, aprendendo da palavra do Senhor. E continuemos marchando firmes, resolutos naquilo que a palavra nos ensina. Como diz em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então devemos perseverar, meus irmãos, devemos continuar firmados a nossa fé em Cristo Jesus. Que essas lições continuem a nos exortar, a nos fazer lembrar que sem Cristo, aquele que se deu por nós, um grande presente, lembre-se disso, o maior presente que você recebeu na sua vida foi Jesus Cristo. Você, meu amigo, irmão, que ainda não está em Jesus, o maior presente que você pode receber é Jesus Cristo. Não há nada neste mundo. Pense aí numa coisa mais maravilhosa que você gostaria de ganhar neste mundo. Nada, absolutamente nada, substitui o que Cristo fez por mim e fez por você lá naquela cruz. O grande presente que eu e você ganhamos através do Senhor Jesus. Termino aqui a nossa lição, meus irmãos. Sempre o autor coloca na revista para pensar e agir. O primeiro ele fala: Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. Lembremos disso, meus irmãos. Repito, Jesus é o grande presente de Deus à humanidade. E Deus nos amou de uma tal forma que enviou o seu Filho, um grande presente. Segundo, ele fala: o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. E é um perdão para sempre. Isto é importante, irmãos. Quando nós vamos a Cristo, nós entregamos os nossos pecados para Ele. Não é igual lá no Antigo Testamento, que todo ano precisava ser feito aquele pagamento, aquela propiciação, aquele sangue derramado de um animal. Este é para sempre. Basta que nós continuemos firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Aí entra aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio, meu irmão, que quem é salvo realmente é salvo. Por quê? Para sempre. Por quê? Porque haja o que houver, ele vai permanecer com a sua fé em Cristo Jesus. Aqueles que uma hora está, uma hora não está, é que a gente fala que houve, né, o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Esse ainda não foi salvo, meus irmãos. Esse ainda não se converteu verdadeiramente. Então isso é uma palavra para nós, irmãos. Se você e eu ainda sentimos que não nos convertemos verdadeiramente, nós precisamos fazer isso. Entregar com todo o ardor do nosso coração os nossos pecados a Jesus e crer pela fé isso tudo aqui que nós ouvimos falar, que Ele fez a propiciação, é Ele que pagou pelos nossos pecados. E que quando nós partirmos deste mundo, ou se Ele voltar antes, nós iremos morar com o Senhor. Isso precisa ficar bem fortalecido em nós, irmãos, porque às vezes nós ouvimos
crente já 40, 50, não sei quantos anos de igreja, meus irmãos, que falam que não tem certeza da sua vida eterna. Como não ter certeza da vida eterna se a Bíblia fala bem claro? Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Assim diz a palavra do Senhor. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E tantos outros textos que nós ouvimos registrado nas Escrituras. Então eu e você, nós igreja, não podemos ter dúvida quanto à nossa fé em Cristo Jesus, quanto à nossa vida eterna. Se você ainda tem, meu amado irmão, entregue-se verdadeiramente a Jesus, creia nas promessas dele para nós, porque ele fala que o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus, e é um perdão para sempre, é aquela que nós falamos, é a aliança eterna. Uma vez em Jesus, aqueles que vêm a mim jamais eu jogarei fora, lançarei fora, assim diz o Senhor. Então, se nós realmente vamos a Jesus com todo o ardor do nosso coração, eu e você somos salvos, irmãos. Temos a vida eterna, iremos morar com o Senhor. Mas para isso há de se ter um arrependimento sincero, uma vida pautada na palavra do Senhor, uma vida transformada pela palavra do Senhor. Se eu tenho 99% a minha vida em Cristo e 1% a minha vida ainda no mundo, meus irmãos, nós não temos nada de Deus. Deus tem que ser 100%. Lógico, repito, nós somos pecadores, somos falhos e Deus conhece. Uma coisa é nós errarmos, praticarmos pecados e continuarmos praticando, gostando daquilo. Outra coisa é, somos pecadores, erramos, falhamos, mas imediatamente entregamos isso a Jesus, pedindo-lhe perdão e não praticamos aquele pecado mais. E pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vencer essas dificuldades. Isto é de fundamental importância. E finalmente o 3, para nós encerrarmos, meus irmãos, ele diz: é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Aí ele cita aqui Romanos 5:1 que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Então nós somos justificados. Nós passamos a ser novamente amigos de Deus, filhos de Deus. E temos paz com Ele. Aí não é aquela paz momentânea, aquela paz de nós estarmos num lugar tranquilo, não é aquela paz, é o retorno ao relacionamento, ao voltar a estar com Deus, ao voltar a nos juntar novamente com Deus, aquilo que foi quebrado por causa do pecado. E ele finaliza, meus irmãos, não é o que somos ou o que fazemos, Ele fez, isto é graça, nós nos apropriamos. Então ele termina o estudo de hoje, meus irmãos, não é o que somos ou o que fazemos, Ele já fez. Aí eu repito aquilo que nós já falamos, nada que nós fizermos neste mundo irá fazer com que nós tenhamos acesso a Deus. Ele já fez, basta apenas nós entregarmos os nossos pecados e pela fé obtermos esse acesso a Deus. Isto é pela fé, meus irmãos. Como diz lá em Efésios 2, 8, 9, que o autor também colocou aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça nós somos salvos. Graça, repito, favor imerecido, um presente de Deus para nós. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe para que nós possamos seguir esses mandamentos que o Senhor deixou para nós e que essa revista, nessa lição 8, Cristo, o grande presente de Deus para o mundo, que eu e você possamos compartilhar isso, amados irmãos. Compartilhe para os seus familiares, para os seus amigos, que Cristo, Ele é o presente de Deus e Ele é suficiente para nos levar novamente a Deus. Não precisamos fazer mais nada, não precisamos fazer sacrifício nenhum. Ele foi a propiciação, que, repito, significa
tornar-se favorável novamente, significa que nós nos tornamos amigos de Deus, que passamos a fazer parte novamente da família de Deus, passamos a ser filhos de Deus. É quando duas partes que estavam em conflito se juntam novamente. Isto é propiciação. E que a ira e a misericórdia de Deus, ela existe sim, a ira. Deus se ira com os nossos pecados, com as nossas falhas, como nós lemos em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre injustiça e impiedade, mas pela graça e misericórdia do Senhor nós temos novamente, porque Deus ele é longânimo em perdoar, meus irmãos. E como remover a ira de Deus? Nós não removemos, ele desvia isso de nós, como nós lemos lá em Salmo 78, ele vai desviando isso de nós. E nós precisamos ir a Ele. E finalmente nós lembramos também da ideia do tabernáculo, como era feito lá no Antigo Testamento, a propiciação do pecado daquele povo. E finalmente nós lembramos da obra de Cristo, e ele ilustrou bem aqui a figura do publicano e do fariseu. Aí eu deixo uma perguntinha para nós aqui, irmãos. Estamos sendo publicano ou estamos sendo fariseu? Pensemos nisso, meus irmãos. E que Deus nos abençoe para tanto. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado por este precioso ensino, Deus. Que o Senhor complete aquilo que possa ter faltado através do Teu Santo Espírito, Pai. E que glórias e honras sejam dadas ao Senhor. Sempre agradecemos ao Senhor pelo grande presente que o Senhor nos enviou através de Jesus Cristo, Pai. Nós obtemos acesso novamente ao Senhor e assim a nossa vida eterna. Louvado e glorificado seja o Teu nome. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia, tá, meu irmão? Que você tenha um dia abençoado, que tenha um almoço em família, agradecendo a Deus por estarmos em família. Isso é importantíssimo, uma coisa que nós temos aprendido nessa pandemia, neste isolamento, é a importância de nós estarmos em família. E que logo mais, 14 horas, 2 horas da tarde, meus irmãos, teremos uma palavra lá dos jovens da Igreja Batista Monte Moriá em Volta Redonda. Às 17 horas teremos o culto da igreja, ainda hoje online. E às 19 horas, Deus permitindo, nós estaremos aqui novamente para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe, que te dê um domingo abençoado, no nome do Senhor Jesus e para a glória dele.